meus amores, boa noite, boa noite. Estamos aqui, quartou e matemática na área. Matemática daquele jeito diferente. Pessoal, antes da gente começar, tá, a nossa aula, vamos lembrar de algumas coisinhas. Dias 23, 24 e 25. Agora, né? A partir de amanhã, quinta-feira, então, quinta, sexta e sábado, 23, 24 e 25, passaporte da aprovação. Aulas ao vivo e esse evento, como a gente já tinha falado aqui, as aulas não ficarão gravadas. Então, aproveitem, porque as aulas ficam por algumas horas e depois elas são retiradas. Então, assistam ao vivo que vai ser muito show. Segundo, a gente vai estender a promoção que ia ser até o dia 18, até o dia 25, que é o final do nosso evento Passaporte da Aprovação, tá? Então, o Matemática do Zero Aprovação e o Raciocínio Lógico do Zero Aprovação, a gente estendeu a promoção até o dia 25. Então, vamos embora. O nosso lema de sempre, encare a batalha e a gente chega junto. Vamos embora. Galera, a primeira questão, uma questãozinha da banca Quadrix. Em uma loja, um videogame que custava R$ 3.400 teve o seu preço reajustado por um acréscimo de 8%. Posteriormente, foi concedido um desconto de 5% sobre o preço já reajustado. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. E aí ele chega para a gente e diz, o efeito combinado do acréscimo de 8% e do desconto de 5% equivale a um acréscimo líquido de 3% sobre o preço original. Ou seja, você dá um aumento de 8% seguido de um desconto de 5%. Isso é a mesma coisa que dá um acréscimo de 3%. Por que é que a galera se perdeu nessa questão? Porque fez colocando em cima do 3.400. Tá errado, professor? Não, mas vai ser trabalhoso. Pra quê? Não precisa. Não precisa. Porque ele quer que você só olhe para os percentuais. Ou seja, dá um aumento de 8%, depois dá um desconto de quanto? De 5%. Isso equivale a dar um acréscimo de 3%. Galera, eu até digo, o óbvio nunca é resposta. De cara, errado. Mas vamos lá, como é que você pode fazer esse tipo de questão? Você tem várias maneiras. Você pode utilizar o método que eu sempre digo, se valor não tem, adote o 100. Mesmo tendo valor aí, mas você adota o 100 porque em cima do 100 fica fácil. Porque o aumento ou o desconto em cima de 100 é em cento. Você pode fazer por fator de aumento, fator de desconto. Pode fazer pelo método do SMJ. Vamos lá. Como é que você vai fazer? Diga que tem 100. Primeiro, você vai dar um aumento de 8%. Quem é 8% de 100? 8. Galera, um aumento aqui, de 8% em cima de 100. Gente, percentual em cima de 100 é o próprio valor. Quem é 20% de 100? 20. Então, quem é 8% de 100? 8. Então, 100 mais 8 vai para quanto? 108. Em cima do 108, eu agora vou dar um desconto de quanto? De 5%. Ei, lembra que eu sempre digo,
O que é 10%? 10% é dividir um valor por 10. Então, se eu pegar 108 e dividir por 10, não é só voltar com a vírgula para a esquerda, isso dá quanto? Dá 10,8, ó. Se 10,8 dá 10, ó, se 10,8 são os 10%, 5% é a metade, né? 5% vai ser quanto? A metade de 10,8, quanto? 5,4. Então aqui você vai tirar, né? Já que é desconto, quanto? 5,4. Tá vendo? E vai ficar como? Aí, cento e quanto, galera? 108, né? 108 menos 5,4. Dá quanto isso? 102,6. Acabou, gente. Ó, é só comparar. Quanto era no início? 100. No final, 102,6. De 100 para 102,6 dá um aumento de quanto? De 2,6. Só que esse aumento de 2,6 foi em cima de 100, ou seja, 2,6 em 100. Isso é um acréscimo de quanto? Não de 3%, e sim de quanto? De 2,6%. Por isso, o item está errado. O que foi que eu disse do óbvio não ser resposta? Ah, aumentou 8, descontou 5, aumentou 3. Não é assim. Tá vendo, galera? Você pode fazer pelo SMJ. Galera, você tem várias maneiras. Professor, se fosse por sua dica, o SMJ soma, multiplica e junta tudo. Primeiro, vou somar os valores considerando os sinais. Ó, aqui é acréscimo de 8. 8 fica positivo. Aqui é desconto de 5. 5 fica negativo. Então, 8 menos 5, 3. E agora, multiplico cada valor dividido por 10. Ó, 8 dividido por 10, 0,8. Menos 5, né? Porque tá negativo, porque é desconto. Menos 5 dividido por 10 dá quanto? Menos 5 dividido por 10 dá menos 0,5. Galera, meia é metade, né? Ó, 0,8 vezes menos 0,5, ó, aqui é mais, né? Mais vezes menos dá menos. Quem é 0,8 vezes meio? Gente, meia é metade. Isso dá quanto? 0,4. Então vai ficar como? Esse J, né? Junta tudo. 3 menos 0,4 dá quanto? 2,6. Então, ó, você pode fazer por fator de aumento e de desconto. Então não precisa... Essas questões que lhe dão um valor grande, ou qualquer valor, que você só tem taxas, e a resposta é uma taxa, não perca tempo. Adota o 100, faça pelo SMJ, item errado. Questão 2. Ó, os irmãos Santos são Ana, Beth, Daniel e Diego. Daniel e Diego são gêmeos e usam roupas distintas. Os 4 irmãos querem tirar uma foto com todos sentados em fila, mas os gêmeos querem ficar um ao lado do outro. Eles podem se sentar para tirar foto de quantas maneiras? Essas questões que falam quantas maneiras, quantas são as possibilidades, análise combinatória. E essa coisa de organizar pessoas em fila, permutação. Ó, você tem aí, ó, Ana, Beth, Daniel e Diego. Daniel e Diego são gêmeos. Eles querem ficar juntos. Lembra que essa história de deixar eles juntos, você vai olhar isso como uma coisa só? Ó, isso aqui vai funcionar
como se fosse uma única pessoa. Então, você tem na fila aí quantas pessoas para permutar? 1, 2, 3. 3. Então, você vai fazer o quê? Uma permutação de 3. O que é permutação de 3? 3 fatorial. E o que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. 6. Eles foram bonzinhos, não botaram 6. Só que ele quer que Daniel e Diego, eles fiquem juntos. Juntos não quer dizer que é nessa ordem. Ó, aqui Daniel tá à esquerda, Diego tá à direita. Mas você pode trocar os dois de posição entre si, ó. Você tem ainda uma permutação de 2, que é quem? 2 fatorial, que é quem? 2 vezes 1, que é 2. Então você tem, ó, uma permutação de 3 e uma permutação de 2. É só multiplicar. 6 vezes 2, 12. 12 como resposta, letra E de eu vou passar. Galera, questãozinha FCC 2026. E, gente, nos nossos cursos, questão 2026, 2025, 2024, 2023, a gente pega todo tipo de questão. Cara, é muita questão. Vamos embora. Questão 3. Uma professora de Pilates ministra 8 aulas durante o dia. Em um determinado dia, ela decidiu anotar a duração de suas aulas em minutos e obteve a seguinte tabela. Tá aí a tabela. Ó, qual é a mediana da duração das aulas da professora de Pilates nesse dia? Galera, cuidado, tá? A mediana também pode ser chamada de quartil 2, tá? Quartil 2 ou segundo quartil. Segundo quartil. Cuidado, a gente pegou uma questão essa semana, tá? Para gravar no curso. E sabe o que aconteceu? Ele chegava lá na prova e dizia qual o segundo quartil. Gente, pouca gente fala sobre isso, tá? Pouca gente fala sobre isso. Vamos lá. Primeira coisa, ó. O que é a mediana ou o segundo quartil? Ele é o cara que divide a sequência em duas partes iguais. Só que você tem que colocar os elementos da mediana em rol, em ordem. Galera, eu só calculo mediana se os elementos estiverem em rol, em ordem. Então vamos lá. Vamos colocar aqui em ordem. Ó, vou botar aqui, ó, 47. Vou riscando, tá? Para não atrapalhar. 47. Depois do 47, quem? 49. Depois do 49, quem? 50. Quantas vezes? 50. 2 vezes. Depois, 51. 2 vezes. Depois, 52. E depois, 56. Vamos lá. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando a quantidade for ímpar, a mediana é o termo do meio. Quando a quantidade for par, a mediana vai ser a média dos dois do meio. Então, galera, quando a quantidade for ímpar, eu só tenho um termo no meio. Ele é a mediana. Agora, tem que botar em rol, tem que organizar.
Quando a quantidade for par, eu tenho 2 no meio. Eu pego os 2 do meio e tiro a média. E aí, galera, ó, aplica a técnica dos tracinhos, ó, para ver quem é ou quem são os 2 no meio. Ó, tira um de um lado, um do outro. Tira um de um lado, um do outro. Tira um de um lado, um do outro. Ó, quem são os 2 no meio? Esses caras aí, ó. Então, quem é a mediana? É a média dos 2 do meio. Soma os 2 e divide por 2. Isso vai dar quanto? 100 e quanto? E 1, 101 sobre 2. Quem é 101 dividido por 2? 50,5. Resposta. Letra B. Mediana ou segundo quartil, ou quartil 2. Coloca os elementos em ordem, em rol. Se a quantidade for ímpar, pega o do meio. Se a quantidade for par, pega os 2 do meio e soma e divide por 2, tira a média. Professor, se ele pedisse a moda, moda é o cara que se destaca, né? É quem mais aparece, ó. Quem são os caras que mais aparecem, ó? O 51 duas vezes e o 50 duas vezes. Eles se destacam em relação aos demais. Então, quantas modas eu tenho aí? Eu tenho 2. 50 e 51, ó. A gente fala que essa sequência ela é bimodal, porque tem quantas modas? 2 modas. Então ela é bimodal. Tá? Porque os 50 e os 51 são os caras que se destacam. Tranquilo? Só alegria. Beleza pura. Vamos embora. Questão 4. 3 sistemas automáticos realizam verificações periódicas em uma central. O primeiro a cada 12 minutos, o segundo a cada 18 minutos e o terceiro a cada 30 minutos. Partindo de uma verificação simultânea inicial, após quanto tempo ocorrerá uma nova verificação conjunta dos 3 sistemas? Galera, esses probleminhas que o cara chega na hora da prova e fala encontro, coincidência e pergunta quando vai acontecer isso novamente? É um problema de quem, gente? MMC. E outro, ó, a cada 12 é de 12 em 12, são os múltiplos de 12. Mínimo múltiplo comum. Probleminha de MMC. Eu vou calcular o MMC entre 12, 18 e 30. Ó. O MMC, sempre a gente divide pelos primos. Começar por 2, ó. Dá 6, 18 por 2 dá 9, 30 por 2 dá 15. Por 2 ainda dá, porque 6 por 2 dá 3. O 9 não dá, o 15 não dá, repito. Por 2 não dá mais, né? O próximo primo aí depois do 2, 3. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3, 15 por 3 dá 5. Ó, por 3 ainda dá. 3 por 3 dá 1, o 5 não dá, repito. 1 não dá, repito. Por 3 não vai dar, só vai dar por 5. 5 por 5 dá 1, ó. Aqui 1, aqui 1. Deu 1 em todo mundo, gente. Na última linha, pronto. O MMC é esse produto, ó. É só multiplicar. Vai ficar quem aqui? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5, 180. Deixa eu dar uma dica. É sempre melhor fazer a multiplicação de trás para frente. Faça assim para você ver, ó. 5 vezes 3,
15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 2, 90. 90 vezes 2, 180. Ou seja, após 180 minutos, vai ter uma verificação conjunta. Galera, falou em encontro, coincidência. Quando vai ser o próximo encontro? MMC. E essas pistas textuais a gente fala, tá? E coloca lá dentro do curso pra galera. Beleza pura. Só alegria. Questão 5. Um modelo, questão 2026, um modelo simplificado para a física da frenagem de um automóvel suponha que o tempo de frenagem é diretamente proporcional à velocidade do veículo no instante em que o freio é acionado. Então, galera, ele tá falando, tá? Ele já deu a pista que o tempo de frenagem é diretamente proporcional à velocidade no instante em que o freio é acionado. Considere que a uma velocidade de 60 km por hora, o tempo aproximado de frenagem é 2,4 segundos. De acordo com esse modelo, o tempo de frenagem, x, estimado se a velocidade for de quanto? De 100 km por hora seria de... Galera, quando a gente fala do tempo com a velocidade, tá? O tempo para você percorrer uma determinada distância a uma certa velocidade. Quanto mais velocidade, menos tempo. Seria inversamente. Só que aqui ele está falando no tempo de frenagem em relação à velocidade. Quanto o quê? Mais velocidade eu tiver, maior vai ser o tempo de frenagem. Tranquilo? É diretamente. Sempre quando a regra de 3 é direta, você faz o cruz credo normal. Questão, FCC, super recente. Então vai ficar quem? 60 vezes x igual a quem? 2,4 vezes 100. Quem é x? O 60 está multiplicando, passa dividindo, né? E aqui vai ficar 2,4 vezes 100. Posso cortar 0 com 0. Quem é 2,4 vezes 10? 24, né? Sobre 6. Isso vai dar quem, gente? 4. 4 segundos. Letra C de casa. Show de bola! Lembrando, dias 23, 24, 25, ao vivo às 8h30 aqui, passaporte da aprovação. E galera, você não pode ficar de fora. Beleza pura? Gente, é isso. Por aqui ficamos. Essa aula fica gravada, tá? As aulas do evento não. Então, assistam ao vivo. Gente, quem não segue nosso Instagram, sigam, tá? Deixa o like, curte, compartilha. É isso. Um beijão. Valeu. Fui!